Então, a pergunta que foi feita para ele é a seguinte: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que a Terra sofrerá? Essa era, que parece que essa era a ideia central da obra mediúnica, né? Então, antes de ler a resposta do Emmanuel, vamos voltar aqui. Evidentemente que a pergunta está fazendo referência a um dos movimentos do planeta. A gente sabe que a Terra tem dezenas de movimentos, não são só dois. Ela gira em torno do próprio eixo, gira em torno do Sol, tem outros movimentos imperceptíveis. E um deles, que é muito representativo, um movimento muito importante, que é o da precessão dos equinócios. É mais ou menos assim: você joga um peão, o peão roda. Depois de um tempo que o peão está rodando, ele vai perdendo a força, aí ele começa a dar uma... Além de girar, ele começa a cambalear. A Terra também faz isso. E ao fazer isso, a gente sabe que o eixo da Terra está inclinado, né? Ele não está reto. Então, se você pegar... E isso é uma coisa muito interessante. Todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol no mesmo plano. Isso é curioso, né? Olha que coisa, né, gente? Isso significa assim, olha, aqui está a Terra. Saturno não está aqui, não. Como assim? A Terra está aqui. Sol está aqui. Sol está aqui, a Terra está aqui. Saturno não está aqui. Não é? O Sol está aqui, a Terra está aqui, Mercúrio, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, tudo na mesma linha. Como se eles estivessem alinhadinhos. Então, se você olhar de fora do Sistema Solar, é tudo alinhado. Estão girando no mesmo plano. Isso é de uma finura. Né? São aquelas... Eu diria que são aquelas marcas que Deus deixa na criação para falar assim: ei, eu estou aqui. Eu existo. Porque ninguém vai imaginar que o acaso produz uma coisa dessa. Né? Então está tudo no mesmo plano. Então o que os cientistas fazem? Pega o percurso em torno do Sol e estabelece um plano. E a Terra, ela não gira assim. Ela não gira assim, retinha. Ela está inclinada. Ela gira inclinada. Não é? Por isso, exatamente por ela estar inclinada, nós temos Polo Norte e Polo Sul. Porque se ela tivesse retinha, metade dela recebia Sol durante o dia, a outra metade recebia igual Sol durante a noite. Então não haveria congelamento dos polos. Por ela estar inclinada, então no inverno e no verão, aí você tem essa diferença, os polos não recebem luz adequadamente. Então é de uma sutileza, né? muito grande. Mas o que acontece? Em torno de 24 a 26 mil anos, esse eixo muda. Então a Terra vai fazendo um movimento e o eixo gradativamente vai mudando. Então é isso que nós temos que perceber. Não é de repente assim: hoje a Terra resolveu dar uma inclinada. Não é assim que funciona. Ela para, fala: agora eu vou inclinar para cá. Eu cansei de deitar desse lado, vou deitar do outro lado. Não é assim que acontece. Não é? O movimento é lento e aos pouquinhos você vai tendo uma mudança dos eixos. Então, o mar está avançando, a gente sabe disso, o mar já está avançando sobre a Holanda, você tem derretimentos de calotas polares. Quer dizer, é um processo, né? Só para a gente entender isso. Então, bastava um exame mais lúcido da geografia e da física para perceber que a obra mediúnica tinha furos assim absurdos. Ok? Mas Emmanuel também não perde tempo fazendo crítica sem sentido. O que é a crítica sem sentido? Que a gente faz toda hora, né? É uma coisa difícil, né?
A crítica sem sentido é você virar para a pessoa e falar assim, você está errado. E aí? Não, a informação que você trouxe está errada. Ah, ok. E? Não, meu objetivo aqui é só falar que você está errado. Entende? Quer dizer, É o famoso pelinho. Isso é reflexo do ego, do orgulho. A gente não consegue administrar. Isso se chama orgulho. Não tem outro nome. Isso não é inteligência, não é nada. Isso se chama orgulho. Isso significa que vem aquele sentimento, dá uma vontade de você ser melhor do que o outro, e aí você inventa palavras, inventa teorias, aí você inventa coisas, mas no fundo você quer provar para a pessoa que você é melhor do que ela, você quer aparecer. Isso é vaidade e orgulho. Não é? Como o Emmanuel já se libertou disso, no sentido de que ele já tem domínio sobre isso, quer dizer, ele não deixa que a vaidade e o orgulho ditem o seu comportamento, ele já tem um autodomínio, ele não fez isso. Não fez isso. Ele preferiu por dar mais material de reflexão. Então o que ele respondeu? Ele respondeu assim. E é o Chico falando, né? Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer, olha que fineza, né? Não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, estou falando de matéria, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Fechou. Quer dizer, é só esse parágrafo. Já deu aqui quantos estudos do Gênesis aqui? Quantas semanas do Gênesis, né? Porque o que ele trouxe aqui para a gente? Ele trouxe um princípio. Um princípio. Tudo que diz respeito à forma, à matéria, tem períodos de atividade e de repouso. É o que está no capítulo 1 do Gênesis, que nós estamos estudando aqui. Então, quando o Gênesis diz lá que Deus criou em 6 dias, repousou no 7º, é isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar. Que existe um ciclo ascendente, primavera-verão, e um ciclo descendente, outono e inverno. Outono e inverno é um convite ao repouso, à reciclagem, a refundir. Tudo bem? Não é? Então, outono e inverno é esse convite a refundir, a repousar, a refazer. E a primavera-verão, que é a outra metade, é um convite a florescer, a expressar. Uma é a energia potencial que está sendo construída e o outro é a energia cinética, é um movimento. Então, repouso, movimento, repouso, movimento. Isso diz respeito ao mundo da forma. Não quero, porque o Emmanuel foi muito cuidadoso na resposta, ele diz assim, não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, porque no que diz respeito aos fenômenos puramente espirituais, não podemos nos pronunciar. Ok? Em resumo, não sei. Não sei. Porque nós ainda estamos tão profundamente mergulhados na forma, no elemento material, sobretudo nós encarnados, que fica difícil fazer afirmações sobre o espírito puro. O puro espírito, que eu digo assim, o espírito sem a matéria. Então nós vamos nos abster desses lances muito grandes. Não é? Há um limite. A astronomia tem um conceito fantástico, né? Tudo na astronomia, toda a construção, ela é ótica. Tudo é ótico. Então, há uma faixa do universo que nós não temos acesso porque são tantos milhões de anos-luz para aquela luz chegar até nós, que ela nunca vai chegar, porque
porque as galáxias estão se afastando umas das outras. Então a velocidade com que as galáxias se afastam e a velocidade que a luz e o tempo que a luz demandaria daquela galáxia para chegar, ela fica no ponto cego. Ok? Então significa que nós temos um ponto cego. O cientista sabe disso. E não adianta, você pode construir o mais potentíssimo telescópio, que é fisicamente impossível. Isso significa que Deus colocou um limite à nossa observação. Um limite físico. Nós temos acesso a uma fronteira do universo. Correto? Então eu gostaria de trazer esse conceito físico para cá, para dizer também que do ponto de vista do conhecimento nós temos uma fronteira. E a gente precisa ter um cuidado. E o Emmanuel foi cuidadoso. Repouso, atividade. Porque ele está trabalhando com um princípio que é o do Gênesis. Deus repousou. É assim que tudo na forma e na matéria funciona. Repouso e atividade. Não é? Aí ele continua. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado cada um, em 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza. Exatamente de novo. Nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Então, esse é o segundo parágrafo. Então, vocês imaginam o pessoal lá da revista LBV com um gravadorzinho. E o Emmanuel falando isso. Então, aquele grilo. E o pessoal, hã? Não é? Então, 260 mil anos para o repouso, 260 mil anos para a atividade. Então ele deu aqui um ciclo. Tranquilo. Vamos aplicar os princípios? Eu estou tentando aqui construir, tá? Vamos passo a passo. Vamos aplicar os princípios? O que a gente sabe de ciclo? O que a gente sabe de ciclo? Eu sei que ninguém aqui sabe dessa coisa de 520 mil anos. Ninguém aqui sabia desse negócio de 260 mil anos de atividade, 260 mil anos de repouso da matéria terrestre. Ok? Ok. Mas tem coisa que a gente sabe. O que você sabe? Você sabe das estações do ano, não sabe? Primavera, verão, outono e inverno. Sabemos que a primavera, verão é a atividade, outono e inverno é o repouso. Isso nós sabemos, não sabemos? Não é meio a meio? É meio a meio. Então vamos aplicar os princípios? Vamos. O que Emmanuel está dizendo? A matéria terrestre tem uma estação. Tem um ano da matéria. É o ano. Esse ano é dividido. Metade. Outono e inverno, que é o repouso, 260 mil anos. E a outra metade, primavera, verão, 260 mil anos. Soma, qual é o valor do ano? 520 mil anos. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Muita atenção nisso aqui. Quantas maçãs são uma abóbora? Não tem sentido a minha pergunta. A minha pergunta é estúpida, porque você não mede a abóbora com maçã, correto? Ok. Então, como é que eu vou medir um ciclo de um corpo celeste? Como que eu vou medir o ciclo de um corpo celeste pelo movimento da Terra em torno do Sol? Não vai funcionar. Um ano é o tempo que a Terra leva para sair de um ponto, girar em torno do Sol, voltar para o mesmo ponto. Estamos de acordo quanto a isso? Quem diz que essa é a régua para medir o universo? Então, toda vez que nós damos o valor de um ciclo em anos, é aproximativo. Não é exato. Porque você não mede a abóbora com maçã. Cada ciclo é um ciclo. Então, o que é um ciclo? Eu tenho que estar observando o movimento daquele corpo celeste.
Estamos de acordo nisso aqui? Podemos avançar? Podemos. Que ciclo é esse? Essa é fácil. Não sei. Não sei. Que movimento é esse? É do sistema solar? Eu arriscaria. Se é para chutar gol, eu chuto. Mas já vou advertir. Estou pondo a bola no meio do campo e estou chutando. Se fizer gol, é sorte. Não é técnica. Por que eu chuto que é um movimento do sistema solar? Porque da galáxia é muito maior. Movimento da Via Láctea, nós não estamos falando de milhares de anos, nós estamos falando de milhões, bilhões de anos. Ciclos galácticos. Estamos combinados? Então, meu chute é que isso aqui envolve algum tipo de movimento, que eu não sei qual. Né? Se eu pudesse ter tido a oportunidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Perguntaria para o Emmanuel, né? Senhor Emmanuel, considerando que todo ciclo tem como referência o movimento de um corpo celeste, esse ciclo de 520 mil anos se refere a qual corpo celeste? Não é? Eu devia fazer a pergunta para ele, mas já era. Bom, ok até aqui? Estamos acompanhando? Aí alguém vai perguntar, mas por que nós estamos estudando isso? Para quê? Para entender os mecanismos que regem a evolução espiritual das almas. Porque os espíritos evoluem, segundo o Livro dos Espíritos, no contato com a matéria. No contato com a matéria que o espírito desenvolve os seus potenciais anímicos, cognitivos, espirituais, emocionais, etc. E alguns que eu nem conheço. É com a matéria. É nesse contato com a matéria. Se a matéria apresenta essa constituição, essa maneira de ser, de ter repouso e de ter atividade, se isso é uma lógica da matéria, é óbvio que isso afeta o espírito. Porque ao unir-se à matéria, ele tem que se adaptar a essa respiração da matéria. A matéria ora repousa, ora ativa, ora contrai, ora expande. Então toda vez que o espírito está em contato com a matéria, ele se sujeita às leis da matéria. Considerando que essas leis que regem o elemento material são oriundas da inteligência divina, é óbvio que elas têm um conteúdo moral, porque Deus é um. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a lei divina e a lei natural são uma. Então, quando eu estou estudando o Sermão da Montanha e quando eu estou estudando esses ciclos aqui, eu estou estudando a mesma lei. Porque a lei divina e a lei natural são uma. Uma só. Porque Deus é um. Deus é um. Então, ele tem critérios e os critérios valem para a matéria e para o espírito. Até aqui tudo bem? Podemos ir? Até agora tá bom, vocês vão ver agora. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, grandes instrutores, está tudo maiúsculo, grandes instrutores da humanidade, depois eles vão fazer uma pergunta, os grandes instrutores. E aí o Emmanuel diz assim, olha, o Cristo, que é o governador espiritual do orbe, possui ministros e ministérios. Esses ministros do Cristo são os grandes instrutores da humanidade. E o Emmanuel dá 3 exemplos. Buda, Sócrates, Zoroastro. Evidentemente, quem estava fazendo a entrevista não fez a pergunta: quantos ministros
o Cristo tem. Quantos ministérios? Quais são as pastas? Não fizeram. Então, vamos ter que nos contentar. A verdade é que, olha a resposta do Emmanuel. Esse é o terceiro parágrafo. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, nos planos superiores, consideram que... Não tem ninguém fazendo afirmação aqui. Eles consideram. Porque a percepção deles também não é divina. É a percepção deles, é o grau de percepção deles. Eles consideram, pelos que eles podem... Agora, evidentemente, que um espírito desse pode observar mais que nós, não? Um pouquinho mais, né? É porque eles não reencarnam, você fica lá, né? Muito tempo, né? Não é? Reencarna só quando quer, né? Brincadeira, vamos lá. Eles consideram que desses 260 mil anos de atividade, então, ok. Ele não quis fazer referência aos períodos do repouso. 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços. Que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Então, estamos falando só da Terra. Como é que é? Vamos lá. Depois de várias noites sem dormir, o que eu percebi que o Emmanuel está fazendo? Ele está pegando o último ano. O quê? Vamos lá, gente. Bora. Pegar o Paleolítico. Uma era. Só o Paleolítico. O Paleolítico, aproximadamente, começou em 2,5 milhões de anos antes de Cristo. E ele se encerrou, aproximadamente, 10 mil anos antes de Cristo. Então eu tenho o Paleolítico inferior, que vai de 2,5 milhões de anos a 200 mil anos antes de Cristo. De 200 mil anos a 30 mil anos antes de Cristo, eu tenho o Paleolítico médio. Vamos gravar. Isso aqui nos interessa. Muito nos interessa. Paleolítico médio, 200 mil anos antes de Cristo a 30 mil anos antes de Cristo. E depois o Paleolítico superior, que vai de 30 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. Aproximadamente, ok? Eu não estou nem referindo a outras eras. Então dá para perceber que só dentro do Paleolítico nós tivemos vários ciclos de 520 mil anos. Tranquilo? Então, se eu considero que 520 mil anos é um dia sideral, o Paleolítico teve vários dias siderais. Para nos facilitar, o Emmanuel falou assim, eu vou pegar o último dia, que é o que a gente está nele. Não é? Ou seja, o poder do agora. Né? Vamos concentrar no dia de hoje? No dia de hoje. Nosso pequeno dia de 520 mil anos. Tranquilo até aqui? Tranquilo? A pergunta é, quando começou esse dia? Nossa Senhora! Essa aqui, fumacinha, mas vamos lá, vamos com calma. Até aqui tudo bem? Então o Emmanuel está assim, gente, vamos concentrar no dia de hoje. O dia de hoje, o dia sideral. Eu vou dividir ao meio, não vou nem pegar a noite não, que é o outono e inverno. Vou pegar a parte primavera-verão, a parte clara. Às 12 horas de luz. 260 mil anos. Tranquilo até aqui? Podemos ir? Qual que é a dica? A dica dele é que ele faz referência a raças, as grandes raças, como quadros que enfeixam assuntos e serviços. Evidentemente, quando o Emmanuel respondeu isso aqui em 1954,
o termo correto era raça, hoje não se utiliza mais, né? Hoje nós chamamos de etnia. Eu procuro adotar o seguinte critério: observar mais a ideia e menos a palavra. Porque a palavra é uma etiqueta. Vamos captar a ideia. O que ele está dizendo? De ciclos civilizatórios da humanidade. Então, aqui eu já consigo me movimentar. Por que eu consigo me movimentar? Porque basta eu pensar o seguinte: qual que é o primeiro primata, o primeiro homem? Aquilo que nós podemos considerar o homem. Aí eu já começo a dar um parâmetro. Tranquilo? Porque não pode ter raças ou etnias ou quadros civilizatórios se eu não tenho um homem formado. Está aqui todo mundo me acompanhando? Então, eu pego esses 260 mil anos e encaixo. Espera aí, qual é o primeiro surgimento do primeiro homem? Aí você já começa a ter opa, já estou começando a encaixar meu dia. Encaixar meu dia. Assim, aí ele fala, você tem 60 a 64 mil anos, que foi uma reorganização, que é a primavera, não é? Depois do inverno, o que acontece depois do inverno? Você tem aquele degelozinho, o gelo começa a escorrer, aí começa a vir os primeiros brotinhos. Isso, simbolicamente falando, demorou 64 mil anos. Depois desse período, logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Opa! Gostei. Aqui tá bom. 28 mil anos. Então, vocês estão vendo que isso aqui é boneca russa. Você pega uma grande, abre, tem outra lá dentro. Aí você tira, tem outra dentro. Você tira, tem outra dentro. Ok? Vamos ficar simples aqui. Transformações civilizatórias de 28 em 28 mil anos. Aqui eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz por quê? Eu conheço alguma coisa disso? Muito pouco. Mas eu conheço do ciclo lunar. Aproximadamente 28 dias. Então, aplicando o princípio, eu conheço o movimento da Lua. Tem uma fase de Lua nova a Lua cheia, depois de Lua cheia, Lua nova. Então eu tenho 7 mil anos, 7 mil anos, 7 mil anos, 7 mil anos. 7 mil anos eu conheço. 7 mil anos eu conheço, porque 7 mil anos é bíblico. Então, 7 mais 7, 14, mais 7 mais 7, 28. 28 mil anos. Aí depois mais 28, mais 20, entende? Então, começou a ficar. Tranquilo aí? Vamos lá. Aí ele fala assim, depois do período de 64 mil anos, que foi gasto nos pródromos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa de seu primitivismo. Opa, ficou bom aqui? Nossa, ficou muito bom. Ficou bom demais. Porque ele está recuando lá para o homem, para o início do hominídeo. Então, 28 mil, primeira raça primitiva, 28 mil, segunda raça primitiva. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada. Algo mais avançado que os primitivos. Então não vamos animar muito. Detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Aqui facilitou. Aqui ficou bom, hein? Aqui ficou bom. 28 mil anos Atlântida, 28 mil anos Lemúria,
28 mil anos a segunda raça primitiva, 28 mil anos a primeira raça primitiva. Eu estou começando a fazer um quadro. Correto? Ok. Achamos-nos agora nos últimos períodos da raça ariana. Fantástico. Fantástico. Agora não vamos nos enganar com os últimos períodos. O que ele está falando? Últimos períodos significa ciclo descendente, que são 28 mil anos. Na verdade, está caminhando para metade. Então, muita atenção agora. 28 mil anos da raça primitiva, 28 mil anos da segunda, 28 mil anos de Lemúria, 28 mil anos de Atlântida, 28 mil anos da raça ariana, que é o quê? Capelino. Capelino. Foi quando chegaram, aí é a Caminho da Luz. Não vamos repetir, tem o DVD, né? Está no canal, a Caminho da Luz, tem o livro, né? E tem muito estudo para ser feito sobre isso. Mas evidentemente que, ao descrever a queda de Adão, embora o símbolo ele seja polissêmico, todo símbolo bíblico ele é polissêmico, porque a Torá tem 70 faces, correto? Então, tem várias interpretações. Mas uma das interpretações, que é olhar coletivamente, a raça adâmica se refere ao fenômeno do degredo dos capelinos na Terra. Porque eles chegaram aqui, agora nós já estamos sabendo. Pegaram ali o finalzinho de Atlântida, deram um impulso, fixaram caracteres raciais e iniciou-se a raça ariana. Correto? E aí nós temos um enredo da história bíblica. O enredo da história bíblica. Então, toda a história bíblica está nesse enredo. Nesse caixotinho, 28 mil anos. Só que ela mesma, a história bíblica, são 7 mil anos. Tranquilo? Ok. Eu vou parar por aqui para dar um quadro, né?